Esta é a disciplina Modelos para Tomada de Decisão, primeira aula. Então, nesta primeira aula, a gente vai começar a introduzir alguns dos conceitos importantes da disciplina e explicar mais ou menos como é que ela funciona. Então, sejam bem-vindos. Vocês vão ver que vocês vão trabalhar com Lego nesta primeira aula e vão começar resolvendo um problema, típico do que a gente vai fazer depois. Então, o problema é este aqui. Vocês vão produzir móveis com Lego, com as peças que têm disponíveis. Vou ler para vocês primeiro, depois vocês fazem uma segunda leitura. Tá? Uma empresa precisa montar mesas e cadeiras usando blocos pré-fabricados com encaixes. Cada mesa é feita com 4 peças de 2 encaixes, 4 peças de 6 encaixes e uma peça de 8 encaixes. Cada cadeira necessita de 2 peças de 2 encaixes, uma peça de 4 encaixes e uma peça de 6 encaixes. A empresa dispõe de 26 peças de 2 encaixes, 10 peças de 4 encaixes, 24 peças de 6 encaixes e 6 peças de 8 encaixes. Cada mesa produzida resulta em um lucro de R$ 100 e cada cadeira dá um lucro de R$ 40. O objetivo é maximizar o lucro da empresa, usando todo ou parte do material recebido. Bom, na primeira leitura, provavelmente você não entendeu quase nada. Mas deu para entender que vocês vão fazer mesas e cadeiras usando peças de Lego e vocês têm uma quantidade limitada de peças. E cada mesa fabricada tem um preço, tem um lucro, e cada cadeira fabricada também tem um lucro. Então eu vou dar um tempo agora para vocês relerem o problema, pensarem um pouquinho e começarem a resolver, em equipes de até 4 pessoas. Boa sorte! Pronto, houve um tempinho para vocês resolverem o problema, né? E agora eu vou começar a discutir os tipos de respostas que vocês podem ter dado. Então eu classifiquei os alunos de maneira um pouco caricata em 3 classes. Tá? Então teria o primeiro carinha, que seria o Norberto, o grupo do Norberto, que tentou resolver o problema usando Lagrangiana, que foi o que eu aprendi em cálculo 2. Não vai dar certo. Tá? Acaba sendo um pouco difícil. Lagrangiana você só pode usar para restrições de igualdade, e aqui a gente tem restrições de desigualdade, coisas menor ou igual. Depois tem o grupo do Gustavo. A equipe do Gustavo não resolveu o problema porque passou o tempo todo conversando, olhando o celular ou dormindo. Já a equipe da Márcia, ela usou o método de tentativa e erro. Como é que eles fizeram? Como a mesa dá mais lucro, eles pensaram, vamos fazer o maior número de mesas possível. Aí qual o maior número de mesas possível? 6. Então fizeram 6 mesas. Como cada mesa dá um lucro de R$ 100, então eles conseguiram fazer R$ 600. E não dá para fazer cadeiras, porque não sobram peças suficientes para fazer cadeiras. Depois elas pensaram o seguinte, vamos deixar de fazer uma mesa e ver o que acontece, ver se sobram peças para fazer cadeiras. Aí elimina uma mesa e daí descobriram que dá para fazer 3 cadeiras. Então, se você fizer 5 mesas e 6 cadeiras, o lucro vai ficar agora de R$ 620. 100 vezes 5 mais 40 vezes 3, 500 mais 120, 620. Que é um lucro maior do que fazer só 6 mesas. Mas vamos ver o que acontece se você reduzir mais uma mesa. Só que se você fizer isso, você vai descobrir que o lucro volta a R$ 600. Então parece que a solução ótima mesmo é fazer 5 mesas e 3 cadeiras a um lucro de R$ 620. Bom, vou dar os parabéns às equipes que conseguiram resolver o problema. Só que perguntar o seguinte, esse problema foi resolvido basicamente por tentativa e erro. Agora, será que a gente vai conseguir resolver problemas só por tentativa e erro? Tenta resolver um problema, por exemplo, que você tiver vários tipos de parafusos e milhares de peças fabricadas. Tentativa e erro vai ser uma loucura agora. Então, o que vai acontecer? A gente vai desenvolver alguns métodos, o primeiro método hoje, para resolver esse problema de maneira mais eficiente. É isso que veremos a seguir. A gente vai começar estruturando o problema matematicamente. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é perguntar: o que eu posso decidir nesse problema?
que são as variáveis de decisão. Então, assim, o que você vai poder decidir no problema da mesa, daí da cadeira? Quantas mesas e quantas cadeiras você vai fazer. Segundo tópico importante de perguntar. O que a gente quer otimizar? Eu quero minimizar alguma coisa, maximizar outra? No caso do problema em questão, a gente quer maximizar o lucro fazendo mesas e cadeiras. E o terceiro são as restrições. O que limita a nossa decisão? Porque eu não posso fazer infinitas mesas e infinitas cadeiras. Porque eu tenho as restrições das peças de 2 encaixes, 4 encaixes, 6 encaixes e outros encaixes. Então aqui tem, no nosso problema em particular, as variáveis de decisão são x1, são o número de mesas montadas, x2, número de cadeiras montadas. Se você preferir, você pode chamar m no número de mesas montadas e c, número de cadeiras montadas. Em modelos para tomada de decisão e em pesquisa operacional em geral, a gente costuma usar as variáveis x1, x2, x3, etc. Função objetivo é maximizar o lucro, que vai ser 100 vezes x1 mais 40 vezes x2. Para isso, relembra um pouquinho de micro 1. O lucro vai ser a quantidade de peças fabricadas, x1 no caso da mesa, vezes o lucro dela, que é 100. E x2, e depois você tem x2, que é o número de cadeiras fabricadas, vezes o lucro dela, que é 40. O lucro total vai ser a soma dos dois. Agora, para as restrições, a coisa fica um pouquinho mais complicadinha no começo, mas vamos pensar primeiro nas peças com 2 encaixes. O número de peças total que a gente tem para 2 encaixes é 26. Quantas peças de 2 encaixes cada mesa usa? 4. Então, se você fizer uma mesa, você vai usar 4 peças de 2 encaixes. Se você fizer 2 mesas, você vai usar 8. Se você fizer x1 mesas, 4 vezes x1. Agora o mesmo raciocínio para as cadeiras. Cada cadeira usa uma peça de 2 peças de 2 encaixes. Então o total vai ser 4x1 das mesas, mais 2x2 das cadeiras, e esse vai ser o total de mesas, de peças de 2 encaixes que você usa. Isso tem que dar menor ou igual a 26. Agora dá uma pausada no vídeo para você dar uma olhada como é que você faz para as peças de 4 encaixes, 6 encaixes e 8 encaixes. Eu vou dar um tempinho, você pensa. Pausou o vídeo? Agora, se você voltou, vamos pensar agora como é que fica para as peças de 4 encaixes. Só as cadeiras usam peças de 4 encaixes. Cada cadeira usa uma peça. Então você vai ter x2 menor ou igual a 10. Como é que fica a situação agora para as peças de 6 encaixes? Cada mesa usa 4 e cada cadeira usa 1 e você tem no máximo 24. Para as peças de 8 encaixes, você tem uma peça para cada mesa e nenhuma peça para cadeira. Então você vai ter x1 menor ou igual a 6. Agora, se você colocar isso no computador e rodar, o que ele vai fazer? Ele vai provavelmente fazer menos infinitas cadeiras e mais infinitas mesas com um lucro infinito. Por que ele vai fazer isso? Porque você esqueceu de dizer para ele que o número de cadeiras e mesas não pode ser negativo. Então é muito importante você lembrar das condições de não negatividade, que são essas aqui. x1 e x2 são maiores ou iguais a zero. Essas condições existem na maioria dos problemas de modelos para tomada de decisão. Mas, por exemplo, se elas fossem coordenadas num plano cartesiano, elas poderiam ser negativas. Então, como é que fica o seu modelo? Você tem aqui as variáveis de decisão, você tem maximizar, L é igual a 100x1 mais 40x2, então esse max aqui vem de maximizar, ou poderia ser min, de minimizar, e você tem esse SA aqui, que significa sujeito a. Então você tem maximizar L é igual a 100x1 mais 40x2 sujeito a, daí você tem as restrições.